E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, a gente vai gravar hoje o nosso Café com Fertilidade, que é o nosso quadro aqui no canal, que a gente responde as perguntas que vocês enviaram pra gente lá no Insta, no YouTube. Pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra gente, vou pedir pra Nicole deixar aqui o telefone, perguntas em texto ou perguntas em áudio no WhatsApp. Manda pra gente que a gente vai colocar aqui, vai responder pra vocês, vocês podem ser as próximas, beleza? Então escreve aqui embaixo o que você tem de dúvida. Pode ser alguma dúvida do seu tratamento, alguma dúvida técnica, teórica, tanto de tratamentos para engravidar, tanto do ciclo da gravidez ali, quais são os riscos e algumas coisas. Então interage aí com a gente, beleza? Pessoal, hoje a gente trouxe duas perguntas e essas duas perguntas prometem, então fica até o finalzinho do vídeo e bora pro vídeo. Legal, pessoal, vamos lá. A gente separou duas perguntas porque uma delas eu percebi que eu vou tentar fazer uma explicação um pouquinho mais completa, por isso que a gente decidiu em colocar duas perguntas nesse café. E vamos começar com a primeira, que é rezu.biomed. Não sei se ela é biomédica, né? Acho que biomédica é uma profissão ali que tem bastante embriologista, né? Esse perfil ali de embriologia tem tudo a ver com a biomedicina também, com o biólogo, tem algumas outras formações técnicas que estão relacionadas com a embriologia. E a Resu.biomed mandou a seguinte pergunta: como é o processo de FIV para uma mulher solteira? Essa pergunta eu achei bem legal porque a gente tem feito bastante tratamento, que a gente chama de mãe solo. Inclusive a gente tem um podcast aqui no canal que uma paciente, na verdade, gravou com a gente do início ao fim, assim, como que ela tomou decisão, o que aconteceu na vida dela para ela tomar essa decisão. E aí foi muito legal esse podcast, porque a gente fez no final ali, depois da gestação, o nascimento e tudo que ela estava enfrentando ali. E aí, para resumir o podcast, para quem não quiser assistir 50 minutos de podcast, foi a melhor. Ela fala no final que foi a melhor coisa que ela fez na vida dela, beleza? Legal, pessoal. O que é a mãe solteira aqui no caso dela, o que a gente chama de mãe solo? Pra gente, assim, solteira, casada, basicamente não faz muita diferença. Isso é mais uma classificação civil do que técnica, mas a mãe solteira basicamente é uma mulher que decidiu em ser mãe, que quer passar pela maternidade e basicamente não achou ali o parceiro, a parceira que ela decidiu para constituir família, beleza? E qual é o processo? O processo é muito parecido com uma outra fertilização qualquer. Esta paciente mãe solo, ela basicamente tem duas opções de tratamento. A primeira é a inseminação intrauterina. Inclusive, um dos vídeos maiores de views que a gente tem, quase 100 mil views, a gente já tem aqui no canal, que é de inseminação artificial, onde a gente explica ali todos os riscos do procedimento, a gente de fato não indica. E a outra é a fertilização in vitro. Especificamente, a Resu está perguntando sobre fertilização in vitro, nesses casos de mãe de desejo de maternidade, e aí o desejo de maternidade solteira, beleza? Outra coisa que eu queria falar, a gente tem mãe solo, a gente tem vários tratamentos, e a gente não tem pai solo. Então é interessante ver ali como a gente não teve nenhum pai que procura, dizendo assim, olha, eu quero ter filho, não tenho nenhuma parceira, quero ser pai. Então, muito interessante, eu acho que em alguns momentos, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, em algum momento vai aparecer um pai solo, aí eu conto para vocês, beleza? Bom, a mãe solo, o que vai acontecer? É a mãe que tem desejo reprodutivo. A primeira informação é que isso é lícito, né? O CRM permite fazer tratamento de reprodução humana para as pacientes que querem engravidar. E basicamente ela vai ter os óvulos dela e ela precisa ali de um espermatozoide. Então a gente lança a mão dos bancos de sêmen para o tratamento dessa paciente. De novo, tem os bancos de sêmen nacional, tem os internacionais. A gente tem vídeo aqui no canal falando especificamente sobre isso, né? Sobre bancos de sêmen, tanto de fora como aqui. Mas basicamente ela vai passar por uma fertilização in vitro como outro tratamento qualquer, usando sêmen doado. Então vai existir ali o processo de escolha do sêmen para ela, de todas as características que ela gostaria ali no sêmen. A gente vai estimular o ovário dessa paciente como uma outra FIV qualquer, formar os embriões dela, transferir os embriões, e ela vai engravidar e vai acompanhar o pré-natal, tudo certo. Então acho que esse é o primeiro ponto, assim, a fertilização ela acontece como outra qualquer. E o registro, Luiz, como acontece? Sem problema nenhum. A gente tem vários casais que, inclusive, tiveram relações ali e o pai acabou não aparecendo, o pai acabou sumindo ali no processo do pré-natal e a paciente consegue registrar esse filho sendo a responsável civil por ele como
como a mãe que vai cuidar. Então, na certidão de nascimento aparece só o nome da mãe, sem problema nenhum. Beleza? Acho que era isso, pessoal, sobre mãe solo. Se vocês tiverem qualquer uma outra dúvida, isso é uma outra coisa que a gente fala aqui no canal. Se vocês escutaram alguma pergunta que a gente não ainda ficou com dúvida, coloca aqui embaixo que a gente pega e responde, às vezes no Stories, no Instagram, ou algum outro lugar aqui nas redes sociais, beleza? Vou pedir para a Nicole também deixar, eu acho que ela já deixa aqui no nosso canal, o nosso Instagram, que a gente posta coisas todos os dias lá para vocês, conteúdo todos os dias, beleza? Bora, pessoal, vamos para a segunda pergunta, que eu achei de fato também muito boa, a gente só seleciona as melhores aqui, que é a Dani0409, que a pergunta dela é a seguinte: qual é a relação de uma gestação por FIV e a criança com espectro autista? Pergunta realmente muito boa, porque uma das coisas que as pacientes perguntam muito quando vão fazer tratamento de reprodução humana, para mim, Luiz, será que a gente está embutindo ali na gente que está fazendo tratamento algum risco adicional por estar fazendo tratamento? Qual que é o risco dessas crianças que nascem por fertilização ter algum tipo de problema? Dentro desses problemas, o autismo. Então vamos usar essa pergunta para a gente entender todos os problemas que podem estar envolvidos, e aí a gente pode comentar um pouco do autismo também. Claro, o que existe na literatura sobre o assunto. Beleza? Bom, a primeira coisa, existe um trabalho muito famoso, que é um trabalho do New England Journal of Medicine, que é uma revista muito famosa, muito importante em medicina, que comparou mais de 100 mil crianças ali, tratamentos que nasceram por fertilização in vitro. E o primeiro achado desse estudo foi que crianças que nasceram de fertilização in vitro tinham um risco adicional aumentado de ter alguns problemas de malformações. E aí eles têm uma tabela onde eles mostram todos os sistemas. Então, os problemas neurológicos, os problemas gastrointestinais, ou seja, de estômago, intestino, todas essas coisas, os problemas urinários e alguns outros problemas. Então, foi visto que pessoas que nasceram por fertilização tinham um risco aumentado de alguns problemas, beleza? Bom, se você parar o vídeo por aqui, você fala assim, então não podemos fazer fertilização in vitro para ninguém. Mas o que esse trabalho mostrou que foi bem interessante, ele fez uma segunda análise e ele pegou esses casais que fizeram tratamento e que tiveram problema ou não tiveram, e eles estudaram esses casais quando eles engravidavam espontaneamente depois do tratamento. Então olha que interessante, eles saíram de uma corte muito grande, pegaram um subgrupo ali e estudaram especificamente os casais que tinham problema para engravidar, ou seja, tinham algum ali qualidade seminal ou uma qualidade oocytária prejudicada. Acabaram fazendo tratamento às vezes por causa da idade ou porque tinham ali algum outro motivo e engravidaram espontaneamente depois. E o que eles viram que esses casais, eles também tinham um risco aumentado de ter problemas com os filhos que nasceram dessa concepção, mesmo quando a concepção era natural. Qual é a conclusão do estudo? Esses casais que têm problema na engravidar, tanto o homem quanto a mulher, eles já estão embutidos dentro dele um risco adicional de ter alguns problemas. E esse risco não é aumentado pelo tratamento, mas sim pelo que está inerente ao casal. Beleza? Bom, como se a gente estivesse ali selecionando alguns casais para engravidar que na natureza teriam uma chance menor para engravidar e assim por diante. Bom, agora, uma outra coisa importante aí, sempre que a gente explica em aula isso, ou em vídeo a gente também coloca, esses casais têm sim um risco adicional, mas esse risco, quando você transforma em um risco absoluto, ele é infinitamente pequeno, ou seja, é um risco que o casal pode correr. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega ali o risco de ter malformações urinárias, é 0,01%. Nestes casais com fertilização é 0,01,5%. Ou seja, ainda existe 99,98% de chance de você fazer o tratamento e você não ter nenhum problema de malformação pelo tratamento, tá bom? Então, quando você tem um risco relativo de 50% maior, é um risco relativo de um risco absoluto muito pequeno. Ainda é um risco que a gente pode sim e deve fazer tratamento, beleza? Para concluir essa pergunta, então vamos falar do autismo. O autismo ele é bem mais complexo do que a gente pode responder, por exemplo, nos tratamentos de FIV. O que a gente sabe uma das principais coisas que a literatura está mostrando é que a paternidade tardia, ela contribui bastante para o aumento do risco de autismo. Então, homens que têm de 48, 49, 50 anos para cima, quando fazem tratamento ou quando engravidam de forma espontânea, eles têm um risco maior ali de autismo. Agora, o autismo é tão complexo
que existem vários outros. Tem os autismos que tem algum marcador genético, tem os autismos que tem proteínas alteradas, tem a parte comportamental, tem uma série de outras coisas que a neurologia está descrevendo e a gente da reprodução humana estamos acompanhando para a gente ver como não adicionar risco para esses casais. Uma outra coisa que a ciência começou a mostrar, a gente não sabe exatamente se é verdade, é que você não pode ter uma dose, por exemplo, de ácido fólico muito maior do que o necessário, porque talvez isso também possa estar relacionado ali a alguns outros riscos. Beleza? Pessoal, acho que pelo vídeo de hoje era isso. Queria agradecer demais. Eu não pedi para vocês se inscreverem, então quem chegou no final aqui do vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like aí pra gente, ajuda o canal a gente continuar contribuindo. A gente está preparando uma live de 10 mil inscritos, eu não sei quando isso vai acontecer, a gente acabou de bater aí 7 mil inscritos, mas quando a gente tiver 10 mil, a gente vai fazer uma live de 10 mil inscritos para vocês. Beleza, pessoal? Queria agradecer a todo mundo, se inscreve no canal e eu vejo vocês nos próximos vídeos.